voltará, a todo mundo a mensagem levai. Breve Jesus voltará. Olá, querido ouvinte. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui na Rádio Criativa FM, nesse programa Verdades para o Tempo do Fim. Seja bem-vindo você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que as ricas bênçãos do nosso Deus e Pai estejam sobre a sua vida. Nesse momento, então, nós vamos iniciar o programa com uma oração. Peço que nesse momento possamos curvar a nossa fronte e assim falarmos com o nosso Deus. E convido o irmão Alexandre para conduzir a palavra de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor dá a oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Amém. Ó Deus, perdoe nossos pecados, transforme nosso coração. Abra os nossos ouvidos para que essa palavra seja guardada no nosso coração para não pegar contra o Senhor. Amém. O Espírito Santo que deu essa palavra, que inspirou os profetas, possa iluminar nossas mentes, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. Vivemos em uma época de grandes avanços científicos e tecnológicos. Infelizmente, o próprio ser tem regredido e se degenerado devido ao pecado. É nesse contexto que surge o IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo, uma editora de livros religiosos com preços módicos na região rural de Capitólio. Nosso intuito é auxiliar pessoas de todas as idades na área física, moral e espiritual. Para mais informações, visite nossas redes sociais: YouTube IAG Comunidade IAG, Instagram Instituto IAG, Facebook Equipe IAG e o site comunidadeag.com.br e no Telegram Instituto IAG. Ou entre em contato conosco através do WhatsApp DDD 37 9964 2699. Então, querido ouvinte, mais uma vez eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua presença aqui conosco, onde que estamos estudando nessa nova temporada o livro de Apocalipse. Estamos aí avançando nos estudos. Deus tem nos mostrado como entender esse livro, né? Juntamente com o livro também de Daniel. São dois livros assim bem proféticos, cheios de símbolos. Como eu falei já num programa passado, 95% não se entende como se lê literalmente esses livros. E hoje nós vamos estudar, né? É o tema número 7, João e o livrinho aberto. E vamos hoje fazer mais aqui um podcast, né? Estamos aqui com o nosso irmão Alexandre Dantas. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Deus abençoe a cada ouvinte, que o Espírito Santo possa nos iluminar, para que possamos conhecer mais e mais da palavra de Deus, né? Hoje é o capítulo 10, né, do Apocalipse. Capítulo 10. Já estamos avançando. E é interessante que o capítulo 10, ele está ali entre um parênteses, da sexta trombeta para a sétima trombeta. Uhum. E assim também foi com o Apocalipse 7. O sexto selo termina no capítulo 6. E aí teve um parênteses, Apocalipse capítulo 7, falando 144 mil, porque terminou com a pergunta: quem poderá subsistir? Apocalipse 6, verso 17. E aí Deus responde com o capítulo 7, quem poderá subsistir nos últimos dias antes de Jesus voltar? Que é os 144 mil. Sim. E aqui no meio da sexta trombeta e da sétima, antes de Jesus voltar, também Deus vai explicar o que aconteceu ali por volta de 1844, 1840, né? Uhum. Porque foi um assunto tremendo ali, né? Balançou a cristandade inteira, né? Exatamente. Se a gente lê a história do que aconteceu, né, nesse ano, aconteceu realmente um evento, sim. Né? Mas não era aquele previsto pela
pelas pessoas que estudaram essas profecias, Sim. né, que nós vamos hoje aqui se aprofundar. Amém. Então vamos lá, Apocalipse 10, verso 1, irmão César. Vamos ler isso aí? Vamos lá. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Olha Então, só. Olha que João viu. Um anjo forte descendo do céu envolto em nuvens. Em nuvens. Exilado, né, na ilha de Patmos, João, ele contemplou uma das mais magníficas revelações divinas de um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens. Frequentemente as escrituras, irmão César, e aqui estão nos ouvindo, associam as nuvens com a aparição de Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 7 e Apocalipse 14, verso 14. O arco-íris nos faz lembrar da aliança que Deus estabeleceu com Noé e com toda a humanidade, de que ele nunca mais destruirá a terra por águas de dilúvio. Gênesis capítulo 9, verso 12 a 15. Portanto, o conceito do arco-íris não era estranho ao profeta. Esse arco representa a misericórdia, a justiça divina, como sendo a base do governo de Deus. Então, irmão César, a gente já pode entender quem é esse anjo forte, né? Envolto em um arco-íris, nas nuvens. A Bíblia fala quem vai vir nas nuvens, né? Apocalipse 1,7 diz assim, o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, eis que venho com as nuvens e todo o olho verá. Todo olho verá. Então, é o próprio Senhor Sim. Jesus. Mas algumas pessoas vão dizer assim, então vocês estão rebaixando a Jesus uma criatura, porque um anjo é uma criatura. Mas você vê que no Antigo Testamento sempre aparece anjo Sim, do Senhor, sim. o anjo da aliança. Isso. E sempre nas Bíblias estão em maiúsculo, né? Então esse anjo, aquele que apareceu para Abraão, apareceu para Moisés, quem era esse anjo? O próprio Senhor Jesus. Sim. E é interessante até, um parênteses, né? Jesus, a rebelião começou no céu, né? Sim. Então os anjos, uns decidiram ficar do lado de Deus, um terço foi com o inimigo e se perdeu, né? Então os anjos foi tentado, ele teve que ter escolhas, né? Sim. Ele teve que tomar escolha. Então Jesus tinha que ser um exemplo também para um anjo. Sim. Então você vê que ele vem no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, já baixou um degrau, abaixo de Deus, ele era o Deus Todo-Poderoso, né? Sim. Depois ele vem como uma criancinha, um ser humano. Um ser humano. Então, em todas as esferas, Jesus é um exemplo. Sim. Para um anjo, Sim. para um ser humano, então para todo o universo, né? Sim. Então, Jesus não só morreu para o ser humano, todo o universo, né? Para tirar toda a dúvida que Deus era arbitrário, ruim, né? Então, esse anjo que apareceu aqui para João, ele é o próprio Senhor Jesus, então. Sim. Eu vou ler até o texto aqui. Sim. Apocalipse 1, só para confirmar. Apocalipse 1, verso 13 a 16, ó. Verso 13 a 16. Quem tiver com a Bíblia e puder abrir e acompanhar, bom. Ó, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva da lã, como a neve. Olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado na fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Quando eu vi, cair seus pés como morto, porém ele me pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, sou o primeiro e o último. Então aqui apresenta como Jesus, né? Jesus. Aqui mostra todas as características de Apocalipse 10. Sim. Então, confirmando que esse aqui era Jesus, esse anjo era o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. E é interessante, querido ouvinte, que nós temos que sempre deixar a Bíblia responder. Ela mesmo se explica. Nós não podemos tentar explicar a Bíblia. Por isso nós usamos um texto aqui, um outro ali, mas que fala sobre o mesmo assunto. E no final a gente chega numa conclusão do que a Bíblia está querendo ensinar em relação a esse assunto. Sim. Então isso é muito importante a gente entender. E o verso 2, Apocalipse 10, verso 2, diz assim, ó, esse anjo, né, que é Jesus tinha na mão um livrinho
irmão. Uhum. Tinha na mão um livrinho. E aberto, pôs-se de pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha que interessante. Então, ele estava na mão um livrinho. Que livrinho será que é esse? Ele tinha na mão um livrinho. Jesus. Vê para nós lá, irmão César. Daniel 12, verso 4 e o 7. Daniel capítulo 12, verso 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, insere as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E o verso 7, né? Ouvi, ó homem vestido de linho, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e chorou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, esse livrinho é o livro de Daniel, mas especialmente a profecia dos 1.300 tardes de manhã, né? Isso. Porque ali você viu que Deus falou para Daniel, né? Feche e sela até os últimos dias. Até os últimos dias. E aí você viu que depois você falou 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né? Que é 1.260 anos, começou em 538 e acabou em 1798. Começou os últimos dias, né? Sim. A profecia de 1.260 anos. Aí começaria os últimos dias. E a gente já estudou que houve a queda das estrelas, o sol se escureceu, a lua também. Então, essa profecia aqui que estava selada, fechada, que agora João viu, era a profecia dos 1.300 tardes de manhã. Isso. Daniel 8,14, né? Exatamente. O livrinho que se encontra aberto na visão de João é o mesmo que se encontra fechado na visão de Daniel, né? Portanto, esse livrinho que João viu é o livro da profecia de Daniel. As palavras que se achavam encerradas nos dias de Daniel não deveriam permanecer assim para sempre. Elas permaneceriam fechadas apenas até o tempo do fim. Daniel 12, verso 9. Fala do tempo do fim, né? Até que se completasse o tempo específico da profecia. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Daniel 12, verso 7. Ou 3 anos e meios. Considerando o princípio da interpretação profética, dia, ano, que o ouvinte pode ler lá em Números, capítulo 14, verso 34, que fala que um dia equivale um ano. E também Ezequiel 4, verso 6 e o 7. Isso dá base que um dia em profecia significa um ano. Um ano. Esse período de tempo corresponde aos 1.260 anos da supremacia papal. Daniel 7,25, que vai de 538 a 1798. Então, ao eliminar os ostrogodos, a última tribo ariana, em 538, o papado não tinha mais obstáculo em seu caminho. Assim, 538 deu seu início ao período de 1.260 anos de supremacia papal. No ano de 1798, em decorrência da Revolução Francesa, que a maioria conhece, né? O Papa Pio VI foi aprisionado pelo general Berthier na França. Esse episódio marca o fim desse tempo profético de supremacia papal. De acordo com a profecia de Daniel, as palavras seladas do livro seriam desseladas e compreendidas depois de 1798. No tempo do fim, muitos esquadrearão e o saber se multiplicará. Daniel 12, verso 4. Que privilégio, né? Então, o saber se multiplicará, é claro que na ciência, né? Porque na Idade Média não podia a ciência evoluir nas coisas boas, né? O saber se multiplicará, acontece isso também, mas especialmente o saber na profecia dos 1.300 tardes de manhã. Principalmente lá nos Estados Unidos, abriu várias igrejas, vários pastores de várias denominações, começou a compreender esse assunto dos 1.300 tardes de manhã, né? E é interessante, irmão Alexandre, que tudo aquilo que Deus ele sempre quer fazer, ele sempre avisa antes. Ele sempre avisa. Amós 3,7 fala, né? Que Deus ele revela para os seus servos, os profetas, né? Tudo aquilo que ele vai fazer. Então Deus nunca pega o ser humano de surpresa, ele sempre revela antes. E aqui diz que privilégio podemos compreender os segredos de Deus revelado para o tempo em que vivemos. Isso é um privilégio, querido ouvinte.
Muitas pessoas dizem que o livro de Apocalipse ele é um livro ainda fechado, que é um livro que não dá para se entender. Não. Isso é totalmente diferente. Se nós formos para Apocalipse capítulo 1, olha só o que João diz. Apocalipse capítulo 1. E até o nome, né? O Apocalipse significa a palavra revelação. Olha só. Revelação de Jesus Cristo. Isso, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então, o verso 3 diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós estamos nos últimos dias, querido ouvinte. Então nós precisamos compreender as profecias, o tempo que nós estamos vivendo e o quanto a gente precisa buscar o Senhor para que o nosso nome esteja escrito lá no livro da vida. Então nós estamos nos últimos dias. Nos últimos dias. Apocalipse 10, versos 5 e 6. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século do século, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá mais demora. Olha que interessante. Então o anjo jurou pelo Criador. É interessante que ele jura por ele mesmo, né? Sim. Que ele foi o Criador de todas as coisas. Hebreus fala que Jesus participou da criação, foi o Criador. Nenhum juramento mais solene poderia ser feito. Hebreus 6, verso 13. Ao jurar pelo Criador, o anjo, que é Cristo, jura por ele mesmo. Ele declarou: já não haverá demora. Essa profecia não se refere no fim da história, mas o ponto da história em que a profecia do tempo de Daniel 8:12 se cumpriria. Se cumpriram, né? Daniel 8:13 e o 14, Daniel 12, versos 7 a 12, usando o historicismo como método de interpretação profética, identificando o cumprimento das duas maiores profecias de Daniel, 1260 dias ou anos e 2300 dias e anos, em 1798, que terminou na nossa era, e também em 1844, que é 2300 tardes de manhã, né? O período que se segue é chamado Tempo do Fim, Daniel 11, verso 40, e Daniel 12, verso 4 e o 9. Então nós estamos no período do Tempo do Fim. Então duas profecias bem amplas, né? Sim. 1260 anos, começou em 1538 Sim. e acabou em 1798. E a 2300 tardes de manhã, que acabou em 22 de outubro de 1844. Que começou em 457 Sim. antes de Cristo. Maravilha, né? Louvado seja Deus. E aí ele jurou, né? E Apocalipse 10, verso 8. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra, irmão. Que imagem é essa? É interessante, ele está com o pé no mar e outro sobre a terra. Que interessante, né? Aqui diz que esta imagem do anjo com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, segurando o livrinho com a mão estendida para o céu, representa a abrangência mundial da mensagem deste livrinho. Olha só. Representa também o surgimento de um movimento mundial de pregação das verdades contidas no livro de Daniel em conexão com o livro de Apocalipse. Duas coisas aí, né? Duas coisas. E isso é importante, porque assim a gente consegue entender que Deus sempre teve um povo que mantém a verdade completa, né? Que mantém toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, inclusive esses dois livros que são bem contundentes, bem proféticos, que é Daniel e Apocalipse. Sim. Sempre Deus teve um povo, sempre foi a minoria. Sempre. Na Idade Média foi um período escuro, mas Deus sempre teve os seus, né? Os anabatistas, os valdenses, que mantiveram ali a palavra de Deus viva, né? Sim. Integral. E em cada época da história você vê esse movimento, né? Esse povo que Deus sempre mantinha, era uma verdade presente para aquela casa. Sim. E hoje a verdade presente para nós, o que é, irmão?
Principalmente esse assunto que a gente está estudando aqui. Estudando hoje aqui. 2.300 estades da manhã e conexão com o santuário, né? Exatamente. Que a gente vai ver que tem a conexão. Sim, muito. Por que Deus deu profundo. essa profecia, né? 2.300 tardes de manhã. Então é muito interessante. Daniel 10, Apocalipse 10, verso 9, irmão César. Vamos ler esse texto? Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Então, irmão César, olha que interessante. No estômago amargo, mas na boca foi doce. Uhum. Então quando você põe uma coisa na boca, gostoso, docinho, que maravilha, né? Mas quando caiu no estômago, foi digerir, ficou amargo. Então a gente está estudando a profecia do método historicismo, né? Sim. Porque tem vários tipos de interpretação profética, né? Um é futurista, né? Sim. Outros que colocam como a profecia já aconteceu todas no passado, Uhum. mas nós não, andamos no historicismo, né? Sim. E a gente creu que algumas coisas passou e outras coisas vão acontecer. Vão acontecer. E esse que você... O que significa isso, irmão? Na história, que as pessoas sentiram ali felicidade ao receber essa mensagem, na boca foi doce, mas depois foi amargo. O que significa isso na história? É interessante, né? Por isso é importante nós entendermos a história, a profecia junto com a história. Por quê? Ali nos meados do ano 1840, por aí, né? 1839, surgiu um homem chamado Guilherme Miller. Sim. Né? Ele começou a estudar profundamente as profecias de Daniel e Apocalipse, e ele conseguiu entender dentro do livro de Daniel uma profecia das 2.300 tardes e manhãs. Sim. Ele entendeu que ia acabar em 1844, né? Isso. A profecia ia se cumprir em 1844. 1844. Realmente ali se cumpriu uma profecia. Cumpriu, mas ele entendeu de uma forma um pouco diferente, que ele achava que em 1844, 22 de outubro de 1844, era a volta de Jesus. Se a gente pensar com a mente da época, era assim, bem lógico o que ele estava apresentando, porque Sim. a purificação do santuário, Uhum. bom, a terra precisa ser purificada, que a Bíblia diz que vai ser purificada com fogo. Sim. Bom, então vai ser purificado a terra, então é a volta de Jesus, 1844. Por isso era Ele doce. concluiu, né? Uhum. E alvouçou a América inteira ali. América inteira. Não só uma igreja, várias igrejas, inclusive Guilherme Miller era batista, né? Sim, sim. Batista. Mas pessoas da Conexão Cristã, pessoas congregacionalistas, juntaram ali, isso, metodistas, se juntaram ali e várias pessoas, é lógico essa mensagem. E diz que Guilherme Miller era um pregador extraordinário. Sim. Tanto nas profecias, como ele era um homem calmo, ponderado, centrado e educado. Eu lembro de ter lido uma história que, ao ele pregar naquela grande multidão, uma igreja enorme, né? Quando chegava uma senhora entrando na igreja, ele parava a mensagem, ia lá, pegava ela pelo braço, conduzia ela para o assento, a senhora, e depois ele continuava a mensagem. Olha só. Então ele atraía pessoas de todas as classes, né? Porque ele era uma pessoa educada, conhecia as profecias da história. Deus inspirou ele, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, foi um tremendo, né? Isso que aconteceu. Aí Daniel 10, Apocalipse 10, verso 10, tomei o livrinho na mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. Então ele fez a profecia de abril de 1843 até abril de 1844, Jesus poderia voltar, né? Sim. Só que passou isso aí. Uhum. E aí houve um desapontamento. Só que houve também um alto clamor depois. Porque Samuel Snow, né, outro que era junto com ele, entendeu melhor e falou, 22 de outubro de 1844. Aí eles novamente reaviveu aquela chama, né? Sim. Puxa, passou abril e nada aconteceu em 1844. Reaviveu. 22 de outubro. Ele fez a contagem bem certinha ali. E Guilherme Miller, Samuel Snow e outros. 22 de outubro. Marcaram a mesma data. A profecia, ela estava certinha. Sim. Acabou nessa data mesmo, uma profecia, né? Isso. Só que o evento era... Erraram o evento. Erraram o evento. O acontecimento marcante no fim do século XVIII iniciou no século XIX.
com grande terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755. O escurecimento do Sol, no dia 19 de maio de 1780. O aprisionamento do Papa Pio VI em 1798. A queda das estrelas em 13 de novembro de 1833. Provocou um grande despertamento religioso, o que levou muitas pessoas a estudar as profecias bíblicas, particularmente as do livro de Daniel. Muitos ficaram convencidos que Jesus voltaria naqueles dias. Foi o Batista Guilherme Miller, que a gente já explicou, promoveu o cálculo, né? 2.300 de manhã. Depois, com o estudo adicional de Samuel Snow, milhares de pessoas passaram a aguardar o grande expectativa de 22 de outubro. Todavia, o dia passou e Jesus não voltou. Foi um grande desapontamento, doce e virou amargo. Mano. Que coisa, né? Um grande desapontamento. Vamos ver Daniel 8,14, mano? Daniel 8,14. E eu vou ver Hebreus 9,23. Porque o evento estava certo. Sim. Aliás, a profecia estava certa, o evento que estava errado, né? Daniel 8,14, a palavra de Deus diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então esse texto com conexão desse aqui, Hebreus 9,23, diz assim, ó: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, como sacrifício a eles superiores. Então até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Só que purificado que santuário? Porque aqui fala: era necessário, portanto, que as figuras que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Então aqui na terra era sacrificado um cordeirinho, né? No céu, sacrifício superior. E quem era esse sacrifício? Jesus. E aqui na terra, lembra quando Deus deu para Moisés? Ó, faz o santuário conforme o modelo que te foi mostrado. O modelo que Deus mostrou que tinha no céu, um santuário. Bom, se é um modelo, aqui na terra tinha um compartimento, né? Tinha um pátio, onde o povo se chegava, matava o cordeirinho. O santo, que os sacerdotes entravam, o sumo sacerdote. Tinha ali o altar de incenso. E no santo do santo, o santíssimo, só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote. Então, se isso acontece na terra, era um exemplo, então no céu tinha que acontecer. Sim. Jesus é cordeiro, morre no pátio, terra. Ele sobe, ele vai para onde? Qual é o segundo compartimento? Ali. Lugar santo. E depois, a profecia até 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado. Que santuário era? Lugar santíssimo. Lugar santíssimo. Porque o santuário terrestre era purificado uma vez por ano, né? E o santuário do céu também. Lá alguém pode pensar, mas tá poluído o santuário celestial? Por quê, irmão? Ué, tem gente pecando lá no céu? Por que tá poluído? Porque os nossos pecados é levado a Jesus, né? Isso. E então, a partir do dia 22 de outubro de 1844 para cá, antes Jesus ele só intercedia. Agora, dia 22 de outubro de 1844 para cá, ele não só intercede, como também ele faz agora o trabalho de juiz, ele faz o trabalho de purificação. Do santuário em conexão com o ser humano, purificação no ser humano. Isso. E a gente viu que nós estamos nos últimos dias, a profecia disse aqui, né? Queda das estrelas já aconteceu, o escurecimento do sol, o tempo do fim chegou, né? Revolução Francesa prendeu o Papa aqui e acabou com a supremacia papal na Idade Média, os últimos dias. Então Jesus hoje está no santuário celestial. Louvado seja Deus. E lá no santuário terrestre, quando o sumo sacerdote falava assim, era uma vez por ano, está feito, haveria de júbilo, né? Todo mundo glorificava a Deus. Quando Jesus sair do santuário celestial, que está prestes a sair, o que acontece? Fecha a porta da graça. Quem está salvo, está salvo. Quem não está salvo, porque Jesus é que intercede por nós, né? Se parar de interceder, aí cai a primeira praga, né? Exatamente. Nós vamos ver mais para frente. Quando Jesus parar de interceder, cai a primeira praga e vai as outras pragas consequentemente. Querido ouvinte, quando Jesus ele diz assim, está feito, está consumado, vai se cumprir Apocalipse 22:11. Eu gostaria até de ler
com você, querido ouvinte, Apocalipse 22:11. Por isso não há mais chance de salvação. A única oportunidade de salvação é agora. Sim. É agora. Por isso a Bíblia diz assim: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Apocalipse 22:11 diz assim, ó, quando Jesus está dizendo assim, ó, está feito, está consumado, se cumpre isso aqui, ó, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Ali vai ser determinado 2 grupos de pessoas. Um grupo vai estar ao lado de Jesus e o outro grupo vai estar Sim. ao lado de Satanás. A chave para a compreensão de Daniel 8,14 e a profecia de 70 semanas, Daniel capítulo 9, o cumprimento profético das 70 semanas comprova que Jesus era o Messias prometido. Ele foi tirado exatamente no meio da última semana profética. Ele deveria confirmar o concerto com muitos por 1 semana, que são 7 anos, né? Um dia equivale a 1 ano. E na metade da semana, 3 anos e meio, faria cessar o sacrifício e ofertas de manjares, Daniel 9, verso 27, está escrito isso lá. As 70 semanas proféticas, ou 490 anos literais, tiveram início com o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano 457 a.C., autorizando a reconstrução de Jerusalém. Esdras, capítulo 7, verso 11 a 26. De acordo com Daniel 9, verso 25, avançando 7 semanas proféticas, ou 49 anos literais, chegamos ao ano 408 a.C., quando termina a reconstrução da cidade. Depois disso, viajando 69 semanas, ou 493 anos, chegamos ao ano 27 da nossa era. Quando o Messias, Jesus, ungido, nesse ano foi batizado e iniciou seu ministério profético. Olha, que interessante, né? Até o ano do batismo de Jesus, quando Jesus apareceu, estava na profecia que Jesus era o Messias, o ungido de Deus. Interessante que disse aqui que estas 70 semanas ou 490 anos era um período seccionado ou cortado do período maior dos 2.300 anos. Conforme a profecia de Daniel 9, verso 27, o Messias faria firme aliança com muitos por 1 semana, ou 7 anos. Na metade da semana, ou seja, no ano 31, Jesus morreria, pondo fim a todo o serviço sacrificial do Antigo Testamento, após a morte de Cristo. Restavam ainda 3 anos e meio da última semana profética. Esses anos ainda serviriam para a pregação do Evangelho aos judeus. Esse período profético das 7 semanas termina no ano 34 da nossa era. Ano que Estevão foi martirizado. Nesse tempo houve grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém. Esses foram dispersos por muitos lugares. Saulo se converteu ao cristianismo e o evangelho foi pregado aos gentios. Atos capítulo 9, verso 1 a 9 e Colossenses 1, 23. Essas 70 semanas, ou 490 anos, era um período seccionado ou cortado, período das tardes de manhã, que o irmão já falou, né? Então, no ano 34, o apedrejamento do Estevão cumpriu as 70 semanas. Isso. E aí é interessante que, chegando à significativa data de 1844, porque o ano 34, né? O ano 34 chegou ali a 70 semanas. Falta quantos anos? 1810. 1810 mais 34? 1844. Que bênção, né? Então Jesus deu essa data profética maravilhosa, onde Jesus passaria do santo para o santíssimo. Exatamente. Por isso nós estamos no tempo do fim. Sim. De 1844 para cá, não há mais nenhum período profético. Sim. Nós estamos no tempo do fim. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. Mas o que falta ainda para Jesus voltar? Se todas as profecias se cumpriram, o que falta ainda para Jesus voltar? O povo produziu fruto, né? Exatamente. Deus precisa de um povo, e tem um povo se preparando. Sim.
E isso é muito interessante, querido ouvinte, assim, ó. Nós acreditando ou não, ou se preparando ou não para a volta de Jesus, Jesus ele vai voltar. E quando ele voltar é porque vai ter um povo que buscou a preparação necessária, estudando a Bíblia, se consagrando, buscando o batismo do Espírito Santo, vivendo pela fé de acordo com a palavra de Deus. Então vai ter um povo. Mas Deus, ele ainda está sendo assim tão misericordioso que ele está esperando por mim, está esperando por cada um de nós, para que a gente busque a preparação necessária, seja uma bênção na causa dele, levando essa mensagem, né? Uma mensagem, uma verdade presente para esses últimos dias, para o povo, mostrando para o povo que Deus ama as pessoas e quer salvar todos. Sim. Todos. Vamos ler alguns textos, 2 textos, Atos 17, 31 e Mateus 25, 31. O que pensavam os mileritas ser a purificação do santuário. Nós falamos, mas vamos confirmar com o texto. Mateus 25, 31, vou ler, irmão. Lê. Atos, eu fico com Atos 17, 31. Isso. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então os mileritas criam, né? Isso. Jesus ia voltar em 1844, né? Porque na verdade, nós lemos aqui 2 textos, mas tem vários outros textos mencionando, né, que Jesus ele vai voltar. Como já falei, acreditando ou não, ele vai voltar. Se preparando ou não, ele vai voltar. Mas para Guilherme Miller, a purificação do santuário consistia na purificação da terra e da igreja, que ocorria na segunda vinda de Cristo. Então ele achava que 22 de outubro de 1844, Jesus ele ia voltar. Porque em 2 Pedro 3, versos 7 a 12, fala que a igreja até ser purificada pelo fogo, né? Sim. Então está escrito lá. Está escrito. Então, ele não tirou da cabeça. Ele tinha textos, né? Sim. Baseando que a purificação do santuário era a terra. Era a terra. Mas a gente percebeu aqui, e isso foi confirmado, que a purificação é Sim. celestial, né? Que Hebreus, vamos ler Hebreus lá, irmão? Hebreus 4. Hebreus 4, verso 14 e o 15. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote. Sim. Em 1844 ele recebeu esse título agora, né? De sumo sacerdote. Algumas pessoas podem estar pensando, mas Jesus já era Deus, todo-poderoso, para quê? Mas ele tinha que cumprir a profecia. Sim. Jesus era Deus porque ele batizou. Ele falou para João, vamos cumprir o que está escrito. Sim. Então é necessário você me batizar. Não para a purificação do seu pecado, mas para dar um exemplo, né? Sim. Então Jesus passou em todas as profecias. É interessante que Deus é tão poderoso, irmão César, que ele faz as profecias e ele se encaixa na profecia. Exatamente. Jesus e Deus poderia fazer, nós demos o livre-arbítrio para vocês, anjos, para vocês seres humanos, colocamos vocês no jardim do Éden, cercamos de tudo coisa boa. Vocês escolheram o mal, então fiquem com o mal. E o universo ia falar assim, amém. Foi a escolha deles. Mas o que ele fez? Ele sofreu com a humanidade e veio e se tornou homem. Eu vou me tornar homem como vocês, vou vencer Satanás e agora eu vou dar uma nova chance para vocês, para que vocês possam chegar ao céu. Por isso, o Evangelho de São João 3,16, ele é um texto conhecido pelo mundo hoje. Sim. Só que ele é muito profundo, porque ali diz que Deus amou o mundo, olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olha só como
Jesus aqui ele se envolveu nesse grande conflito, se doando. E olha que diz aqui, o verso 15, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele o quê? Tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sim. Jesus, ele correu o risco de também perder o céu. Sim. Para salvar o ser humano. Por isso nós vamos passar a eternidade estudando o amor de Deus, tentando compreender esse grande amor que ele tem por cada um de nós. Louvado seja Deus. E Jesus veio aqui, é interessante que você falou, que eu estava estudando exatamente isso hoje. Poderia ter perdas eternas. Aqui não houve um teatro. Não. Jesus vai vir como homem, Satanás finge que vai tentar, Jesus parece que vai cair, tá com fome, mas não tá. Satanás fica brincando, pula de aqui abaixo, Jesus. Citando as escrituras, Satanás, ali não foi um teatro, foi algo real. Sim. Jesus chorou gotas, lágrimas de sangue, né? Sim. Suou, teve o suor, né? Que coisa tremenda. E alguns especialistas dizem, alguns médicos dizem que isso pode acontecer com o ser humano, ele suar sangue. É uma agonia tão intensa, tão profunda, que isso pode acontecer. Que coisa tremenda, né? Olha só, não, confirmando que você falou que isso não foi um teatro, não foi algo assim, programado. Programado, não. Programado, né? Filipenses capítulo 2, o verso 5 em diante, diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha só, ele era Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aí o versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Entende? Se humilhou sendo um homem, sujeitou. 100% humano. Apanhou da sua criatura, porque Deus, se estalasse um dedo, todo ser humano tomou tapa, foi humilhado, foi caluniado. Sim. E como uma ovelha muda, foi ao matadouro. Né? Matadouro. Tudo isso para que hoje, querido ouvinte, nós pudéssemos ter a salvação. Amém. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que você pode dizer assim, mas puxa, seguir Jesus é um sacrifício tão grande. Mas olha o sacrifício que Jesus fez para nos salvar. Ele não precisava ter deixado o céu, a adoração dos anjos, que é lugar perfeito. Sim. Né, irmão? Não podia, não precisava. Mas ele nos amou tanto, 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 que é interessante que para toda a eternidade ele vai levar sobre ele a natureza humana. E está na Bíblia. Que feridas são essas em suas mãos? Que feridas são essas nos seus pés? São feridas que eu fui ferir na casa dos meus amigos. Que interessante, né? Então, vai ter essa pergunta e para sempre ele vai ter as feridas nas mãos e nos pés, para sempre. E Jesus, ele poderia ter desistido se ele quisesse. Ele poderia dizer assim, pai, está muito pesado, não quero mais. Mas ele foi até o fim. Foi tão pesado que ele falou, pai, se possível, me passe em casa, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então Jesus veio na carne do ser humano mesmo, né? A carne recuava. Sim. Com medo. O ser humano tem medo, dor, mas ele, não seja feita a minha vontade, da minha carne, mas seja feita a tua, Senhor. Por isso Jesus, ele é nosso exemplo em tudo. Sim, exemplo. Ele tinha uma vida de oração. Sim. Né, uma vida de comunhão com as Escrituras. Ele conhecia toda a Bíblia, porque ele foi ensinado pela mãe escolhida, né, Maria. Depois ele cultivou isso. Então, ele é nosso exemplo em tudo. Para nós vencermos também as tentações de Satanás, os ataques, nós precisamos ter uma vida de oração, estudar a Bíblia e aceitar tudo aquilo que está escrito dentro desse livro sagrado. Essas profecias aqui, são patentes aos nossos olhos, bem claro. Sim. Né? Mas a decisão sempre no final estará nas nossas mãos. Sim. No dia 22 de outubro de 1844, Jesus passou a atuar no lugar santíssimo no santuário celestial. Iniciou seu ministério sumo sacerdotal. Estamos vivendo o grande dia profético da expiação. Quando Cristo encerrar essa obra de mediação e juízo, ele voltará para dar recompensa a cada um. Mateus 25,
verso 31 a 46. A profecia do livrinho aberto, que seria doce na boca e amargo no estômago, é uma alusão ao grande desapontamento de 1844, quando milhares de cristãos aguardavam pela vinda de Jesus. E ele não voltou. Porém, o anjo instruiu: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e língua e reis. Apocalipse 10, verso 11. A igreja remanescente, que estiver oculta no deserto por 1260 anos, Apocalipse 12, verso 6, verso 14, será revelada como movimento mundial, e as verdades que foram pisoteadas pela ponta pequena seriam restauradas. Daniel 8, 12, Isaías 58, verso 12, Apocalipse 14, verso 6 e a 12. Então Jesus passou do santo para o santíssimo, e ele levantou um povo que restaurar as veredas antigas. Sim. Que a ponta pequena, o sistema papal tinha destruído na Idade Média. O povo de Deus foi levantado ali por volta de 1844, um movimento para pregar as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens de advertência e a breve volta do Senhor Jesus. Amém. Então, querido ouvinte, agradeça a Jesus, porque Ele está intercedendo por nós. Ele ama todo ser humano. Como o irmão leu, João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então se coloque nas mãos do Senhor. Não importa que igreja você frequenta, com a sua religião. Se você clamar ao Senhor nesse exato momento, Ele te ouve. Ele quer te salvar. E diga: obrigado, Senhor. Senhor, eu gosto de tantas coisas que eu sei que não é da tua vontade, mas tira isso de mim. Clama ao Senhor. Em oração em secreto, não precisa ninguém estar ouvindo a sua oração. Fala com o Senhor suas dificuldades. Conversa com o Senhor como amigo conversa com um amigo. Ele está querendo te ouvir. Vamos fechar nossos olhos para a oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Deus, por dar-nos ao Senhor. Amém. Ó Deus, obrigado por Jesus ter morrido por nós, hoje está intercedendo, nosso sumo sacerdote. Muito obrigado pelo plano da salvação, pelos seus santos anjos, pela liberdade religiosa, pela palavra de Deus que está nas nossas mãos. Amém. Abençoa cada querido ouvinte. Que o Senhor possa curar a enfermidade física e espiritual. Que o Senhor possa transformar corações e que possamos crescer a cada dia, estar preparado para a volta do nosso Senhor Jesus. E pedimos tudo isso, não que haja mérito em nós, sim Cristo Jesus que reina para sempre. Amém, Deus. Amém. Amém, Senhor.